De volta ao Interior Esportivo para você, ligado aqui na TV Canal 4. Muito obrigado pela audiência, pela repercussão. Ao longo de toda a semana, as pessoas realmente vêm, cumprimentam, comentam. Mandar um abraço lá para o Douglas Plastina, proprietário do Despachante Plastina. Muito provavelmente, a partir de semana que vem, novo parceiro aqui do Interior Esportivo. Mandar um abraço também lá para o meu amigo Roger, lá do Espaço Baviera, também junto conosco. Hora e vez do Marília Atlético Clube, o MAC, que vive realmente uma fase terrível. As coisas não andam bem nos bastidores, consequentemente isso vai se refletindo dentro das quatro linhas, com seguidos rebaixamentos. Mas uma luz surge no fim do túnel. Alguém com uma identificação com o Marília, uma pessoa séria, que quer organizar a casa, que é o Cristiano Gonçalves, advogado. Ele foi eleito, escolhido novo presidente do Conselho Deliberativo do Marília. E nosso repórter Alex Silva traz as informações aí, também a palavra do Cristiano Gonçalves aqui no Interior Esportivo. Bem, já, portanto, a palavra do Cristiano Gonçalves. Probleminha técnico ali, o pessoal tá resolvendo ali. Acho que já. Daqui a pouquinho, né? Um probleminha técnico ali, daqui a pouquinho vamos chamar o Cristiano Gonçalves. Mas assim, o fato interessante, é o Nelson, se que estiver tudo ok. É o Nelson que tá ali. É o Nelson que tá boicotando lá, o Cristiano Gonçalves. Falou, já que eu não vou participar hoje, eu vou... É verdade, Nelson Júnior. Mas o fato é que o Cristiano Gonçalves, ele tem uma ideia realmente, primeiro, organizar a casa, marcar uma nova reunião para que os conselheiros que estão ali, são novos conselheiros ou não, para que isso seja organizado. A partir daí, abrir para que novas pessoas, novos conselheiros participem lá das decisões do Marília. Mais ou menos... Está começando a organizar, Luiz? Mais ou menos, Thiago, na mesma proporção que era. É claro que assim, o Estatuto do MAC era muito fechado, a gente tinha muita dificuldade de saber como você poderia participar, como você entra, qual é a forma. E aí o Crisão está remodelando esse estatuto. O Crisão, que é advogado, Crisão, né, mais conhecido como Crisão, Cristiano Gonçalves, ele está remodelando esse estatuto para tornar um pouco mais fácil. Não vai ser o sócio torcedor que vai poder votar, o que a gente queria, né? Porque é claro que assim, hoje é complicado você fazer sócio torcedor porque o MAC não tem clube, então o sócio não poderia usufruir, mas poderia usufruir de benefícios, né? Benefícios de mercado, loja, parque, cinema na cidade, descontos, é um programa de sócio legal, mas o Marília não está com diretoria, direito, imagina marketing, né? Mas o problema é que assim, sendo muito fechado o Estatuto do MAC, a gente não sabe nem quem vai ser o conselho, quem que vai decidir o futuro da equipe. E agora o Crisão está remodelando esse estatuto para abrir um pouco mais para esse sócio. Para o cara que é sócio hoje em dia, que paga lá a mensalidade, se eu não me engano, que é R$50, ele poder, pelo menos, instruir ou indicar alguém. Falar, conselho, esse aqui é o Daniel, vamos colocar um exemplo. Ele é maquiano, vai no MAC, acompanha tal, e tem um interesse em ser sócio. E aí o conselho vai avaliar se o Daniel realmente pode ser sócio com a papelada e para contribuir com o clube. É melhor do que estava, não é o ideal ainda. É claro que para ser o ideal, teria que ter um departamento de marketing legal, teria que ter um departamento comercial legal que andassem unidos ali, mas pelo menos já é uma luz no fim do túnel do que havia acontecendo aí no Estatuto do MAC. Verdade. Só mandar um abraço lá pro seu João, lá da Torre Pizzaria. Grande abraço, seu João. Torre Pizzaria lá na Zona Norte. Agora, falando do Marília, a remodelação, o ressurgimento do futebol maquiano só vai começar quando organizar primeiro a casa. Pôr a coisa em ordem, diretoria, conselho, quando surgir alguém como o Crisão, que queira, né, no caso, organizar, falar, vamos trabalhar na administração, novos parceiros, novos membros, novos sócios. Porque o trabalho é isso. Não adianta querer montar um super time, a coisa não vai dar certo dentro de campo enquanto as coisas não caminharem fora dele. É essencial uma reestruturação, uma mudança, pessoas que realmente pensam de forma moderna, de forma arrojada e de forma como um verdadeiro gerente, um gestor, um administrador, para mudar esse quadro do Marília, né? O Thiago, o Luiz, a mudança tem que começar de fora para dentro, para realmente surgir os bons resultados voltarem
em deixar o torcedor maquiano feliz novamente. É o que a gente falou aqui. É claro que assim, uma equipe com dívida é um pouco mais difícil do que uma equipe que está começando agora. Mas se você tem um planejamento legal aqui na cidade, o MAC não está tendo mais custos, né, não tem mais funcionários, até porque parou, né, tá só com a base. Se você tem um planejamento legal aqui na cidade, você pega algumas pessoas que entendem e tenta fazer um planejamento legal para o MAC, de marketing, um planejamento legal no estatuto, como o Crisão está fazendo, isso daí é legal. É legal porque você vê que a equipe do Marília vai precisar, não tem como, Marília vai precisar de patrocínio, Marília vai precisar de renda, né? O MAC vai precisar de torcedores para acompanhar. E quando isso é fechado, fica um pouquinho complicado. O presidente Sojinha, no começo do ano passado, se eu não me engano, final do ano passado, melhor, foi proposto algumas investidas do marketing para ele, algumas situações de planejamento mesmo, uma estrutura do marketing do Marília, e ele estava meio fechado, não quis mexer com isso agora, o que acaba sendo um erro. Então, assim, o fato do Crisão, né, do Cristiano Gonçalves, já estar remodelando esse estatuto, fica um pouco mais fácil para o torcedor maquiano entender como ele vai estar entrando e participando da vida ativa do clube. E olha que interessante, né? Já o Campeonato Paulista da segunda divisão, já em andamento, faltando 4 rodadas para o término da primeira fase, que poderíamos estar falando aqui, que o MAC decidiu o seu gerente de futebol, que o Marília já tem um treinador em vista, estamos falando ainda de arrumar os bastidores, de conselho deliberativo. Então, para a próxima temporada, o Marília, mais uma vez, começa atrasada. Aí vai ter quem fala assim, mas o campeonato começa lá abril, final de abril, começo de maio. Mas começa. Porque sempre pensamos assim. E sempre atrasado. E sempre caiu. Então é complicado, Thiago, você disse bem, porque assim, o MAC não está com planejamento ainda. Mas o campeonato vai começar só o ano que vem, daqui 10 meses. Mas a segundona já está rolando, a gente já tem jogadores, já falamos aqui, jogadores do Talento 10 que estão se destacando. Teve jogadores que vieram aqui também de qualidade. Se você já tem um gerente de futebol, como você bem disse, ou um coordenador, alguém para visualizar esses jogadores, o Marília já estaria à frente dos demais. Mas não, o MAC, como você disse, ainda está organizando os bastidores para ver quem vai tomar conta ainda. A fala do Luiz é muito interessante. O campeonato começa lá em meados de abril, né? O MAC que vai disputar a segunda divisão do campeonato. Mas tem que ter alguém, né? Um gerente, um coordenador, observando jogadores, não só os que estão disputando na segunda divisão, porque é um campeonato complicado, difícil. Apesar de ser um sub-23, vai precisar de jogadores já calejados dentro dessa divisão, jogadores que já conhecem, que já disputaram. Então é essencial que alguém esteja vendo o atual campeonato. Não se faz um futebol, vamos montar um time, não é pelada, é profissional. E também, eu espero que esse MAC Sub-20, o MAC das categorias de base, que as pessoas estejam vendo, porque o MAC vai ser um clube que vai precisar muito também das categorias de base. Então, o pensamento tem que ser desde já, o planejamento tem que ser a longo prazo, para começar a surgir um efeito já a partir do ano que vem. Porque se deixar para contratar jogadores em cima da hora, sem alguém que faça isso com o tempo, a coisa não vai andar mesmo. E a gente acaba cometendo os erros do passado novamente, né? Tipo, você pegar, não ter ainda um gerente de futebol, um coordenador, a equipe do Marília sempre deixa para a última hora. Aí vem, Thiago, o ano que vem, janeiro, aí contrata aí um medalhão e acha que vai tá tudo certo, que vai disputar a segunda divisão. Não é assim. Não é assim, a gente tem exemplos disso. Noroeste, a equipe grande, disputou a segundona, sofreu, penou para classificar, classificou na última colocação, né, da fase de acesso. Então, é complicado, não é fácil a segunda divisão. A gente está com o exemplo aí do Talentos 10. Tem uma equipe muito boa, uma equipe que é superior aos demais tecnicamente e tem dificuldade, porque a competição é difícil. Sub-23. Então o Marília não disputa há muitos anos a segunda divisão. Então assim, o que a gente vê, os erros do passado sendo cometidos novamente, com a diretoria omissa, ninguém tem planejamento nenhum, ninguém faz algo de estrutura para que o MAC volte a ser respeitado. E a gente vê as mesmas coisas. O que a gente vê é o Cristiano Gonçalves, que é maquiano, que está no conselho tentando fazer alguma coisa. O Wilson Gino, né? Todo o pessoal que é maquiano, mas que não tem aquela força que tem o Sojinha, por exemplo, que tem a diretoria do Marília, que hoje, Thiago, infelizmente eu não sei se está um membro da diretoria aqui. Ô Luiz, você citou aí o Cristiano Gonçalves, novo presidente do Conselho Deliberativo
do Marília. Ele era presidente do Conselho Fiscal, assume agora o Conselho Deliberativo. Agora sim, tudo ok. Vamos ouvir aí a palavra do Cristiano Gonçalves. Bom, primeira coisa aqui, o que está sendo tratado é a parte institucional do Marília Atlético Clube. A parte de futebol continua, o presidente de diretoria nomeado sozinho continua ali. Então aqui não tem envolvimento com o futebol, que é institucional, é a cara do Marília Atlético Clube, né? Bom, o Marília, com as renúncias do presidente do conselho e o vice, a gente não poderia deixar ele à mercê, né, num cargo vazio. Tivemos que buscar no estatuto alguma solução e eu me coloquei à disposição para ser nomeado. E fui aclamado, né, por todos os conselheiros presentes. E só que assim, eu não vou assumir meramente a presidência do conselho. Agora, a minha ideia é reformar o estatuto, que o estatuto atual do Marília Atlético Clube está bastante falho, bastante já ultrapassado, e eu estou modernizando. Já posso adiantar para vocês que 40% desse estatuto já está redigido, né? Agora eu estou entrando na parte da estrutura das assembleias, da presidente de diretoria e tudo, para evitar o máximo de falhas possível. E a minha ideia é abrir o Marília Atlético Clube para novos sócios contribuintes, né? E sócios beneméritos, mas é uma outra categoria, mas não deixa de ser idêntica ao sócio contribuinte. Porque tem muita gente que quer ser sócio do Marília Atlético Clube. Não confunde-se com a figura do sócio torcedor, que é uma outra coisa, né? Então eu quero abrir o Marília Atlético Clube, quero montar um quadro associativo do Marília. Aí, a partir do momento que essa pessoa que é sócio do Marília, quer ser conselheiro, que se candidate na forma estabelecida pelo estatuto, se quer ser presidente de diretoria, que se candidate na forma monte sua chapa na forma do estatuto. E eu quero não só montar um novo estatuto, mas também dar suporte para os empregados do Marília, fazer o cadastro, montar o quadro e divulgar esse quadro no site do Marília, inclusive ali na entrada do Abreuzão, né? Eu quero dar uma cara para o Marília Atlético Clube, uma instituição, fortalecer a instituição do Marília Atlético Clube. E não só também dar uma independência do Conselho Deliberativo, uma independência da diretoria executiva, que mexe com o futebol. Ele foi nomeado, ele tem que ter sua gestão de 4 anos e dar proteção também para ele, porque é para a gente ter credibilidade. Então a palavra é credibilidade. Se você perguntar para mim, Alex, qual que é qual que é a sua ideia no Marília? 2 coisas: compromisso, né? Transparência, né? E isso aí, para mim, é tudo que tem que ter, o compromisso. A gente tem que ter compromisso com o Marília Atlético Clube e dar essa cara, fazer um novo Marília Atlético Clube, ser moderno, não precisa ser igual um clube grande, como o São Paulo Futebol Clube, como o Palmeiras, como o Santos, Corinthians, mas sim dar uma cara para o Marília, uma coisa diferente com o time do interior, que o time do interior hoje é tão sofrido no cenário atual do futebol brasileiro. E agora, como que ficou o quadro de conselheiros, né? Porque alguns conselheiros entregaram uma carta de renúncia e hoje a reunião, de uma certa forma, era para definir pelo menos em partes isso. Você pode explicar para os nossos ouvintes como que fica esse quadro a partir de agora? Devido às ausências de alguns conselheiros, né, a gente optou por uma situação mais eficaz. Primeiro, manteve-se aqueles conselheiros eleitos em 2016, inclusive os seus suplentes. Foi retirado aqueles que já renunciaram naquela ocasião. Foram homologados os novos conselheiros os nomeados em agosto de 2017 e excluídos aqueles que optaram por renunciar, né? Então agora temos 10 dias para poder finalizar a ata dessa reunião. Inclusive ela já vai vir anexada com os nomes dos conselheiros titulares e os conselheiros suplentes. Aí decidimos em meados de julho, uma outra reunião com a presença obrigatória todos esses conselheiros, seja ele conselheiro titular, seja conselheiro suplente, para enfim definir de vez quem é quem. Porque na outra reunião que está previsto para setembro, onde eu vou apresentar o projeto do novo estatuto, a gente precisa da presença de todos aqui, né? Tem que ter esse compromisso também. Então eu, como presidente do conselho, eu vou exigir dos conselheiros a presença, o compromisso com a Portanto, aí a palavra do novo presidente do Conselho Deliberativo do Marília, o Cristiano Gonçalves.
Para finalizarmos o assunto Marília Atlético Clube, no sábado, Maquinho acabou perdendo para o Grêmio Novo Horizontino, fora de casa, foi goleado 4-0 para o Grêmio. Com essa derrota, o Maquinho cai para a terceira colocação, Campeonato Paulista Sub-20 da primeira divisão. Seleção brasileira, ritmo de Copa do Mundo, domingo a estreia da seleção Canarinho, e vamos acompanhar os melhores momentos do amistoso ontem, 3-0 para o Brasil. O jogo aparentemente estava complicado para a seleção, mas depois tudo fica mais fácil para quem tem um Neymar em campo, Teles. Fica mais fácil, né? As pessoas falam que o Brasil depende do Neymar, mas qualquer time do mundo dependeria do Neymar, né? Assim como Portugal depende do Cristiano Ronaldo, a Argentina depende do Messi, os grandes jogadores fazem a diferença. Mas hoje o Brasil tem um bom coletivo, o técnico Tite montou uma equipe competitiva para nós disputarmos o Mundial. Não sei se vai ser campeão, entendo como uma obrigação trazer o título. Até porque o Brasil hoje vai sim lutar de igual para igual contra a Espanha, a Alemanha e a Argentina e a França. Pelo menos aí na minha opinião. Mas assim, o amistoso de domingo mostrou que a seleção está preparada, tem paciência para tocar a bola, para furar fortes bloqueios, porque a Áustria jogou com uma linha de 3, uma linha de 5, mais ou menos parecido como a Suíça vai jogar. Então é muito importante esse toque de bola, essa movimentação e jogadores capacitados, né? Vejam só os gols, como foram bonitos, né? As finalizações, Neymar, golaço, Gabriel Jesus botando aquela curva na bola, Felipe Coutinho tabelando com o Firmino, ou seja, grandes expectativas para essa Copa do Mundo. Tem que ver se realmente o Brasil vai jogar com um quarteto, né? A gente nem gosta de falar quarteto mágico porque dá uma zica danada, né? Então, você pode ver o Galvão na hora de narrar, os outros narradores, eles falam, o quarteto, fala meio rapidinho ali, para não dar aquela zica de 2006, mas aí precisa ver se vai jogar realmente com o William aberto e o Neymar e mais centralizado o Coutinho e o Gabriel Jesus lá na frente, ou se o Tite realmente vai colocar aquele meio campo, né, com o Paulinho, Fernandinho e Casemiro, aí para deixar lá o Felipe Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Pelo menos contra a Suíça, que é uma equipe que joga um pouco mais fechada, a gente já sabe que os 4 vão jogar, né, o William, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Mas contra uma equipe que ataca mais, que é o caso até da Costa Rica, a gente vai ter que realmente ver se o Tite vai optar por essa escalação. Brasil, eliminatórias inteiras, jogou no sistema, né, com 3 meio-campo e 3 atacantes. Agora vai jogar no 4-4-2. Vamos ver como que o Brasil vai se portar. Primeiro tempo das 2 jogos, 2 amistosos, pareceu um pouquinho tímido, né? No segundo tempo se soltou mais. Teve grandes lances, jogada perdida pelo Paulinho, depois pelo Firmino, Brasil envolvente, linda jogada do William pro Neymar, golaço do Neymar, Coutinho também chegando muito bem pela esquerda. O segundo tempo foi muito bom, agradou bastante, mas ainda a minha preocupação é, quando o Brasil for atacado, o que vai acontecer? Como que o Brasil vai se portar no 4-4-2? Muito bem, ponto final. Que pena, hein? Passou muito rápido. Chegamos ao final de mais uma edição aí do Interior Esportivo. Quero agradecer demais a você que está desde o início. Para você que chegou agora, temos reprise ao longo da programação. Amanhã, 11h30 da noite, reprise aqui na TV Canal 4. Teles, valeu, hein? Ótima semana. Um rápido recado. Você que fica aí reclamando, Copa do Mundo, não tô ligando, não ligo pra seleção, tomara que perca, enquanto você comemora o gol, ele tá te roubando, eles estão te roubando, não tem saúde, não tem educação, você torcendo ou não torcendo, eles vão continuar te roubando. Então faz o seguinte, aproveita a Copa do Mundo, se divirta um pouco, torça pra seleção, pra Argentina, seja lá pra quem for, mas não queira ser politicamente engajado, você não tá sendo isso, você tá sendo chato. Copa do Mundo é bom demais. E vai ter da mesma forma, né, Teres? Teve manifestação aqui em 2013, uma das várias manifestações do nosso país. E teve Copa mesmo assim, porque a gente não tem o poder de não ter uma Copa do Mundo. Se o nosso problema fosse ter futebol, era um dos menores, mas não é. Nosso problema... O Hexa vem, o Canarinho tá pistola, pô. Exatamente. E outra, se quer realmente fazer protesto, setembrão tá aí, outubro, tem eleição, a gente tem que guardar para isso. Futebol não é para protesto. Futebol não é para protesto, futebol é entretenimento, a gente tem que acompanhar. Tá certinho, Teles, realmente. Seleção tá aí, Copa do Mundo tá aí, alegria. O pessoal que sofre bastante no dia a dia tem uma alegria, né? Tem algo para se entreter, então realmente você tá certo, Teles, estou com você. Viu? O Canarinho pistola. Canarinho, valeu. Valeu, Luiz. Ótima semana. Valeu, Thiago. Teles, um amigo ligado na TV Canal 4. E também mandar um beijo, preciso mandar, né? Dia dos Namorados amanhã para minha esposa, para a Karen que tá acompanhando. Grande beijo. E o Teles também já vai mandar para a namorada dele, viu? Fiquei sabendo que tá namorando o menino também. Qual delas? Precisa saber.
Rapaz, não é fraco não. Agradecer a presença também do Matheus Furro aqui no estúdio Interior Esportivo, meu muitíssimo obrigado. Um abraço lá para o Bruno Arthur, também para o Douglas Fernandes, são lá de Franca, estão acompanhando o programa. Enfim, todos que participaram, a Ine Reis, o Léo Salvador. Forte abraço a você. Um beijo também para minha eterna namorada, Alessandra, que está lá acompanhando. Amanhã é dia dos namorados. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana. Segunda-feira, hein? O presidente do Talentos 10, Giovanni, presente aqui no Interior Esportivo. Tem sorteio, tem seleção brasileira. Já sabe, né? Temos um encontro marcado.